A paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos começando mais uma aula da nossa escola bíblica. Hoje estaremos estudando a lição de número 4, que trata sobre a estrutura da Bíblia. É um tema, irmãos, que eu já fui professor de classe de discipulado, novos convertidos, e é um tema que eu gostava muito de dar como lição, sobre a estrutura da Bíblia Sagrada. Não é um tema muito devocional, certo? Mas é bastante importante que nós conheçamos a estrutura da Bíblia Sagrada, porque ela está organizada dessa forma, as sequências dos livros da Bíblia é muito importante. Aqui como texto áureo nós temos Lucas 24, verso 44, que diz: E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. O motivo desse textuário, irmãos, é para vermos que já havia um reconhecimento da estrutura das escrituras, da Bíblia Sagrada, digamos assim, na época de Jesus Cristo. Obviamente, naquela época, o que eles tinham era o Antigo Testamento, isso já foi explicado também aqui nas aulas anteriores, mas havia sim um reconhecimento da estrutura da Bíblia Sagrada, da divisão da Bíblia Sagrada em partes, né? E o que nós vamos fazer hoje também é fazermos uma divisão da Bíblia Sagrada entre dois testamentos, e dentro desses testamentos nós vamos observar também blocos de livros. Na verdade prática nós temos: a Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamento, totalizando 66 livros, todos divinamente inspirados de forma igual. Toda ela, a Bíblia inteira, é a nossa única regra de fé e prática. Se tem algo que você com certeza vai memorizar durante esse trimestre, é que nós afirmamos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática infalível. Todas as nossas outras formas de regras de fé e de prática são derivadas da Bíblia Sagrada. E na aula de hoje nós vamos observar, em primeiro lugar, a origem dos termos Bíblia, cânon, testamentos. Vamos saber como foi que estes termos surgiram. Em segundo lugar, nós vamos dar uma olhada na estrutura do Velho Testamento. E por último, vamos observar como está organizado o Novo Testamento, como é a sua estrutura. Pois bem, vamos começar definindo os termos. Vamos definir Bíblia, vamos definir o cânon da Bíblia, né, o que seria cânon, e vamos definir também sobre os dois testamentos bíblicos. Eu vou passar aqui para uma lousa, certo? Para nós podermos fazer algumas anotações. Bem, vamos começar com Bíblia. O que significa a palavra Bíblia? A palavra Bíblia significa literalmente os livros. Os livros seria o significado literal da palavra Bíblia. É um termo grego, veio de um termo grego, passou para o latim e chegou em português. Na nossa língua, essa palavra está no singular. Bíblia está no singular. O plural, nosso plural seria Bíblias, né? Então nós falamos a Bíblia. Porém, esse termo no singular, em português, ele reflete um termo que no original estava no plural. Por quê? Porque desde o início sabia-se que a Bíblia, como nós temos hoje, era na verdade um conjunto de vários livros, era uma coleção de vários livros. Então por isso a nossa palavra em português está no singular, mas se refere a uma palavra em grego que estava no plural. E o sentido seria esse, seria os livros. É isso que significa a palavra Bíblia. Já a palavra cânon, o que viria a ser a palavra cânon? Provavelmente você já deve ter ouvido essa palavra em algum lugar. E o cânon seria uma vara de medir. Uma vara de medir ou uma régua, né? Podemos dizer assim também, uma régua. É isso que seria o cânon. Bom, e por que nós usamos esse termo para nos referirmos aos livros da Bíblia?
No início, nos primeiros séculos do cristianismo, os livros que nós temos hoje, eles eram usados pela igreja, eram consultados pela igreja, a autoridade deles era reconhecida, porém não havia uma lista formal dizendo estes aqui são os livros sagrados, né? Até que alguns dissidentes do cristianismo, alguns que são levantados como hereges, começaram a espalhar ensinamentos não bíblicos, não coerentes com a fé cristã, e eles elencaram um conjunto de livros que eles disseram que seriam os livros sagrados nos quais eles se baseariam. Marcião fez isso. Como resposta, o restante da cristandade, que seguia o cristianismo verdadeiro, também resolveu registrar o conjunto dos livros que considera sagrado, que são os nossos livros da Bíblia Sagrada de hoje, os 66 livros, que daqui a pouco nós iremos ver quais são. Então nós passamos a chamar esse conjunto de livros que nós dizemos que são sagrados de cânon. Ou seja, o que seria o cânon nada mais é do que a lista de livros sagrados que compõem a Bíblia Sagrada. Então o cânon pode variar, digamos assim, de uma religião para outra. Talvez não seja nem interessante eu falar de uma religião para outra. Vamos dizer assim, que o cânon pode variar de uma vertente do cristianismo para outro, porque nós também já mencionamos na aula passada que o catolicismo ele tem alguns livros a mais que o protestantismo não considera como sagrados. Então o cânon da Bíblia católica é um pouco diferente do cânon da Bíblia protestante no que tange ao Antigo Testamento. E agora você me pergunta, Antigo Testamento, o que é isso, testamento? Por que nós dividimos a nossa Bíblia em 2 testamentos, Antigo e Novo Testamento, que seria o nosso terceiro ponto. Vamos anotar aqui, Antigo e Novo Testamento. Testamento. Bom, você já entendeu o que é o cânon, você já entendeu o que é a Bíblia, agora nós vamos explicar sobre os 2 testamentos. Quando Jesus veio ao mundo, já estavam escritos, registrados e reconhecidos vários livros das Escrituras. O povo judeu já sabia que esses livros eram sagrados, eram inspirados por Deus, e chamava esses livros de Escrituras. Esses livros são o que nós chamamos de Antigo Testamento. Eles foram escritos antes de Jesus Cristo encarnar, vir ao mundo, nascer como homem. E o que foi escrito após o nascimento de Jesus Cristo, o cânon do Novo Testamento, foi escrito após a morte e ressurreição de Jesus. Então nós chamamos estes livros de Novo Testamento. Então nós teremos 39 livros que foram escritos antes de Jesus nascer e que já eram considerados sagrados. E temos também 27 livros que foram escritos após o nascimento, morte e ressurreição de Jesus, que também foram considerados sagrados. E eles são chamados de testamentos. Essa palavra testamento, irmãos, é porque na Bíblia ela traz um sentido de aliança, de concerto, um acordo, certo? Que é feito entre partes. No caso aqui estamos falando de um acordo que é feito entre Deus e a humanidade. 2 testamentos. Por quê? Porque quando Jesus Cristo vem ao mundo, ele inaugura uma nova aliança, um novo testamento. Então nós chamamos Antigo Testamento, se referindo a toda a aliança de Deus com a humanidade antes de Jesus vir ao mundo. E chamamos de Novo Testamento o que foi escrito após a vinda de Jesus Cristo, já debaixo da nova aliança que Jesus Cristo inaugurou. Deu para os irmãos entenderem então por que nós falamos Bíblia, que vem de uma palavra grega que significa os livros, o que nós chamamos de cânon, que seria a lista dos livros sagrados. Essa palavra cânon vem de uma palavra grega que significa vara de medir. E porque nós falamos de Antigo Testamento e Novo Testamento, é fazendo uma referência às alianças de Deus com a humanidade antes e depois da vinda do Senhor Jesus Cristo. Então vamos continuar na nossa lição. Aqui, a título de curiosidade,
nós estamos repassando a informação que a revista nos deixou. Ela diz o seguinte, que a Bíblia Sagrada, no início, ela não era dividida em capítulos e versículos. Existiam os livros, existia uma divisão de conjunto de livros, como nós observamos no texto áureo, porém não existia uma divisão em capítulos e versículos como nós temos hoje na nossa Bíblia Sagrada. Essa divisão em capítulos foi feita no ano de 1250 por um cardeal. Ele começou a dividir a Bíblia Sagrada em capítulos. Já melhorou para nós encontrarmos as passagens, mas ainda não existiam os versículos, a divisão em versículos. Essa divisão em versículos foi feita em duas etapas. Primeiramente, em 1445, foi feita a divisão do Antigo Testamento. Então agora nós já tínhamos o Antigo Testamento dividido em capítulos e também em versículos. E em 1551, mais de 100 anos depois, foi feita a divisão do Novo Testamento também em versículos. Então agora nós tínhamos a Bíblia Sagrada dividida em capítulos e versículos por inteiro. Outra coisa interessante é que esta pessoa que fez a divisão da Bíblia em versículos, Novo Testamento, a divisão do Novo Testamento em versículos, Robert Stevens, ele publicou a primeira Bíblia, que a versão é chamada de Vulgata Latina, é uma versão da Bíblia Sagrada, certo? Com essa divisão de capítulos e versículos em 1555. Ele fez a divisão do Novo Testamento em 1551 e em 1555 ele fez a publicação dessa Bíblia completamente dividida em capítulos e versículos. Outra curiosidade é que o Antigo Testamento tem 929 capítulos e 23.214 versículos. Já o Novo Testamento tem 260 capítulos e 7.959 versículos. Se você juntar tudo, a Bíblia terá 1.189 capítulos e 31.173 versículos. Glória a Deus por tudo isso. E agora, irmãos, vamos dar uma olhada na estrutura do Antigo Testamento. Como está organizado o nosso Antigo Testamento, que é a Bíblia dos judeus, em conteúdo, vamos dizer assim, né? E aqui, irmãos, eu acho interessante nós olharmos mais uma vez como na nossa lousa, porque nós podemos fazer algumas anotações, certo? Podemos fazer algumas observações em cima destes livros. Então, me permita passar aqui para a nossa lousa mais uma vez. Bom, estes são os 39 livros do Antigo Testamento. São os livros, inclusive, que Jesus Cristo usou quando veio ao mundo, as Escrituras, né? Volto a frisar que a nossa divisão de livros, a nossa organização está diferente da divisão que Jesus Cristo seguia, mas o conteúdo, os livros, é exatamente o mesmo. Apenas a organização está diferente. Então, como é que nós organizamos o nosso Antigo Testamento? Nós organizamos da seguinte forma: os 5 primeiros livros, espero que você esteja conseguindo ler, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Estes 5 primeiros livros, nós chamamos eles de Pentateuco. Este aqui é o Pentateuco. Vamos adicionar o nome dele aqui, Pentateuco. Foram escritos por Moisés. 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Em seguida, você tem Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. Este conjunto de livros, que aqui não ficou numa única coluna, teria sido mais interessante se tivesse ficado numa única coluna, mas este conjunto de livros nós chamamos de livros históricos, porque eles vão narrar a história de Israel. São os livros históricos. Me permita anotar aqui
históricos. São os livros históricos. Em seguida, nós temos mais 5 livros: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Estes 5 livros, vamos separá-los aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Não, desculpe. Deixa eu melhorar um pouquinho aqui. Perdoe a minha coordenação motora. Não melhorou nada, né, irmãos? Estes 5 livros aqui são livros poéticos. Livros poéticos. São livros que estão escritos em forma de poesia, são hinos, músicas, são livros sapienciais, então são livros poéticos. Estes 5 livros aqui. Em seguida nós temos os profetas, e os profetas eles são divididos em 2 grupos. Primeiro nós temos Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Aqui também mais uma vez ficou dividido em 2 colunas, mas estes 5 livros são chamados de profetas maiores. Profetas maiores. Então vamos anotar aqui o nome deles também: profetas maiores. Profetas maiores. São os profetas maiores. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho do nome dos profetas maiores para caber. Os profetas maiores. E em seguida nós temos os 12 últimos livros do Antigo Testamento: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E estes são chamados de profetas menores. Bom, já é importante mencionar logo que essa designação de maiores e menores não tem a ver com importância. Não significa dizer que os profetas maiores eram profetas mais importantes que os menores. Não tem nada a ver com isso. É porque o ministério deles teve uma duração maior, eles tiveram uma produção literária maior. Se você observar, eles profetizaram por mais tempo, ministraram por mais tempo. Então, produziram livros maiores, os profetas maiores, né? Já os profetas menores tiveram um ministério registrado, ou seja, literal, menor. Eu não estou dizendo, por exemplo, que Joel profetizou menos do que Isaías, mas eu estou dizendo que o que Joel deixou registrado, a produção profética literária de Joel, que Joel escreveu de suas profecias, é menor em termos de conteúdo, de quantidade, do que o que Isaías deixou registrado. Ele pode até ter profetizado mais durante mais tempo na sua vida, mas ficou apenas, isso é uma suposição, claro, né, irmãos? Me entendam bem. Se ele tiver profetizado mais, foi apenas a nível oral, mas a nível registrado, a nível escrito, ou seja, literariamente, o conteúdo que ele deixou para nós registrado, o livro dele, é menor do que o livro de Isaías. Então são chamados de profetas menores. Amém? Deu para os irmãos compreenderem a divisão do nosso Antigo Testamento? O que nós percebemos aqui, irmãos? Em primeiro lugar, nós percebemos que o nosso Antigo Testamento ele está organizado de acordo com o tipo do livro. Não é uma organização cronológica. É muito importante nós observarmos isso. A nossa Bíblia Sagrada não está organizada em ordem cronológica. A ordem que nós temos na nossa Bíblia Sagrada é de tipo de livro. Primeiro tem o Pentateuco, depois eu tenho livros históricos, depois eu tenho livros poéticos, depois eu tenho profetas maiores, depois eu tenho profetas menores, ou seja, eles estão agrupados de acordo com o tipo de livro. É fácil perceber isso quando nós observamos a estrutura do Antigo Testamento. E é importante nós termos consciência disso
de que a organização se dá de acordo com a tipologia do livro e não de acordo com a ordem do tempo, ordem cronológica. Passemos adiante. Agora nós vamos falar sobre a canonicidade do Antigo Testamento. O que é isso? Eu expliquei agora há pouco que foram criadas listas dizendo quais seriam os livros inspirados, os livros reconhecidos por Deus, os livros reconhecidos como inspirados por Deus, os livros reconhecidos como sagrados. E nós chamamos isso de cânon. Então agora, como é que nós vamos justificar estes 39 livros que eu apresentei agora há pouco? Como é que nós justificamos que estes são os livros que pertencem ao cânon do Antigo Testamento? Ou seja, como é que eu sei que estes são os livros sagrados, estes livros que eu apresentei agora há pouco? São usados 3 critérios. O primeiro critério é a inspiração divina. O segundo critério é o reconhecimento do povo de Deus. E o terceiro critério é a preservação desse texto pelo povo de Deus. Por exemplo, com relação à inspiração divina, quando um livro é reconhecido que tem inspiração divina, nós estamos dizendo que esse livro foi produzido pela vontade de Deus, debaixo da ação do Espírito Santo, debaixo da influência do Espírito Santo, e que, portanto, ele é assim um livro sagrado e que merece estar dentro do rol das Escrituras. Vamos observar aqui Neemias, capítulo 9, versículo 30. E agora, se você me permite, eu vou aproveitar aqui a revista, o aplicativo da revista LBM, porque ele me permite localizar mais facilmente os versículos que ele cita. Então, primeiramente, para nós vermos sobre a inspiração divina, vamos ler Neemias, capítulo 9, versículo 30, um exemplo de como isto era feito. Porém, estendeste a tua benignidade sobre eles por muitos anos e protestaste contra eles pelo teu espírito, pelo ministério dos teus profetas. Para nós basta até aqui, certo? Já dá para capturarmos a informação que nós queremos. Não vamos nos ater ao contexto do que está sendo dito, mas eu queria que você notasse o seguinte: aqui está sendo dito que Deus estava protestando através do seu Espírito Santo contra o povo, contra a nação. Através do Espírito de Deus, Deus estava protestando, estava reclamando, falando com o povo pelo ministério dos profetas. O que é que eu estou tentando lhe explicar aqui? Havia um reconhecimento de que aqueles livros que os profetas escreviam, e aqui talvez seja importante, explicar alguma coisa para você, de que o que os judeus consideram como profetas não são apenas aqueles livros que eu listei agora como profetas, Eu listei 5 livros chamados de profetas maiores e 12 chamados de profetas menores. Mas os judeus, eu já disse que eles têm uma classificação diferente e, por exemplo, o próprio livro de Josué é considerado como um profeta, tá certo? Então, mas retornando aqui para a explicação do versículo, ele está dizendo que eles reconheciam que era Deus que falava pelos profetas. Então, se era Deus que falava pelos profetas, então o que estes profetas escreveram também eram as palavras de Deus, tinham inspiração divina. Você consegue compreender isso? Vamos observar aqui também Zacarias capítulo 7, versículo 12, diz assim: Sim, fizeram o seu coração duro como um diamante, para que não ouvissem a lei nem as palavras do Senhor dos Exércitos, que enviara pelo seu Espírito mediante os profetas precedentes. Mais uma vez, está sendo reconhecido que o que os profetas falavam, aqui estão sendo chamados de profetas precedentes, porque eram profetas anteriores que tinham vindo antes de Zacarias, está sendo reconhecido que aquilo que eles haviam falado, aquilo que eles haviam escrito e deixado registrado para as gerações posteriores, era na verdade as palavras do Senhor dos Exércitos, igualmente como também a lei, que foi a própria voz de Deus que proclamou no Monte Sinai. Então nós temos vários outros textos, não vamos entrar em todos eles, que mostram como era reconhecida a questão da inspiração divina. Em segundo lugar, existia também o reconhecimento do povo de Deus sobre aquele livro. Ou seja, o próprio povo passava a compreender, a entender que aquele livro era um livro inspirado por Deus, era um livro sagrado que precisava ser guardado como tal. E aqui nós vamos ler Êxodo capítulo 24, versículo 3, que diz o seguinte:
Vindo, pois, Moisés e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu uma voz e disseram: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. O que está sendo mostrado aqui é que o povo reconhecia sim que aquilo não era uma palavra de Moisés, que era uma palavra de Deus. Isso também se repetiu em relação a todos os outros profetas, todos aqueles outros que falaram da parte do Senhor. E aqui no versículo 7 repete a mesma informação. E tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Ou seja, o povo reconhecia que sim, o que ficou registrado naquele livro foram as próprias palavras de Deus, foi o que o Senhor falou. Então, era observada a inspiração, era observado o reconhecimento do povo de Deus. E outra questão também muito importante era a preservação daqueles livros como palavra de Deus. E aqui agora nós vamos para Deuteronômio, capítulo 31, versículo 24 a 26. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever as palavras desta lei num livro, até de todas acabar, deu ordem Moisés aos levitas, que levavam a arca do concerto do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca do concerto do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Estamos mencionando aqui um texto em que Moisés manda guardar e preservar aquele livro, mas isso se repete com vários outros autores bíblicos. Também é bem marcante a parte de Jeremias, quando ele escreve as palavras de Deus, o rei corta, lança no fogo, e em seguida Deus fala com Jeremias, Jeremias reescreve todas as palavras novamente, para que fiquem para a posteridade. Então nós temos essas três regras que eram usadas para reconhecer a canonicidade de um livro, ou seja, saber se aquele livro era realmente sagrado, se deveria entrar no rol de livros considerados autorizados por Deus para serem usados pela humanidade como regra de fé infalível. A inspiração divina, o reconhecimento do povo de Deus e a preservação daquele livro por parte do povo de Deus. Vamos passar aqui para frente e vamos observar agora o Novo Testamento, que seria o terceiro e último capítulo dessa nossa aula, certo? Dessa lição. Para falarmos sobre o Novo Testamento, nós vamos fazer como fizemos agora há pouco, vamos olhar aqui a nossa lousa para vermos a divisão desse livro, desse testamento, desse bloco da Bíblia Sagrada, como está a divisão dele em livros. Vamos passar aqui para a nossa lousa. Nós temos primeiramente 4 livros que se destacam: Mateus, Marcos, Lucas e João. E nós chamamos estes 4 livros de Evangelho. Evangelho, palavra grega que significa boa notícia, seriam estes 4 primeiros livros escritos para retratar a vida de Jesus. É importante dizer que eles também são chamados de livros biográficos, apesar de não apresentarem uma ideia de biografia como é usada atualmente. Bom, depois desses 4 primeiros livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, inclusive os autores destes livros, essas 4 pessoas, o Mateus, o Marcos, o Lucas e o João, são chamados também de evangelistas, justamente por terem escrito os evangelhos. Então, depois destes 4, nós temos o 5º livro do Novo Testamento, que é o livro de Atos dos Apóstolos. E o livro de Atos dos Apóstolos é um livro histórico, porque ele narra a história da igreja. Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, que escreveu o 3º evangelho. Logo após o livro histórico de Atos dos Apóstolos, nós temos um conjunto de cartas. As 13 primeiras cartas, quando eu digo 13 primeiras, eu estou obviamente me referindo à ordem em que elas aparecem na nossa Bíblia Sagrada. As 13 primeiras cartas são cartas do apóstolo Paulo, foram escritas pelo apóstolo Paulo. Então são chamadas de epístolas paulinas. Elas são Romanos, Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 aos Tessalonicenses, 2 aos Tessalonicenses, 1 a Timóteo, 2 a Timóteo, Tito e Filemão.
É importante observar que 1 Timóteo não foi uma carta escrita por Timóteo, não. Foi uma carta escrita por Paulo para o jovem Timóteo. Então, a primeira carta de Paulo a Timóteo. A mesma coisa em relação a Tito e Filemon. Foram cartas escritas por Paulo para Tito e para Filemon. Então, estas 13 cartas aqui, estas 13 epístolas, né? Podemos chamar assim também, são chamadas de epístolas paulinas. Epístolas paulinas. Ou cartas paulinas, tanto faz. Aqui, irmãos, no caso ficou também Hebreus ali embaixo. Alguns chegam a pensar que Hebreus foi escrito por Paulo, mas não há como confirmar isso, tá certo? Então nós contamos apenas essas 13 como cartas de Paulo. De Hebreus em diante nós temos as chamadas epístolas gerais. Quais seriam? Hebreus, Tiago, 1 de Pedro, 2 de Pedro, 1 de João, 2 de João, 3 de João e Judas. São chamadas de epístolas gerais. Também são cartas. Essas cartas, elas são, o conteúdo delas é doutrinário, são chamadas também de doutrina, tanto as paulinas quanto as gerais, certo? São chamadas de doutrinas por conta do conteúdo delas. Termina aqui em Judas, esqueci de marcar aqui, termina aqui em Judas. Pronto, até aqui, Judas. E o último livro da Bíblia Sagrada é o Apocalipse, tá certo? Ele é um livro profético. O único livro profético do Novo Testamento é o livro de Apocalipse. Mais uma vez, da mesma forma como aconteceu com o Antigo Testamento, a organização do nosso Novo Testamento não é por ordem cronológica, mas você já pôde observar aí que são blocos de livros. Primeiro nós temos o bloco dos evangelhos, depois o livro histórico, em seguida vem as epístolas, separando primeiramente as 13 de Paulo, depois as gerais, e por último o livro profético de Apocalipse. Apocalipse realmente foi o último livro da Bíblia Sagrada a ser escrito, foi o livro de Apocalipse. Então essa é a organização, essa é a estrutura, certo, do nosso Novo Testamento. Lembrando que o Antigo Testamento foi escrito basicamente em hebraico e o Novo Testamento basicamente em grego. Algumas poucas partes do Antigo Testamento estão em aramaico, assim como também algumas expressões no Novo Testamento estão escritas em aramaico. E por curiosidade, no Novo Testamento é chamado de hebraico, certo? Onde você vê o Novo Testamento chamando de hebraico, ali na verdade é aramaico. Bem, e agora vamos falar sobre a canonicidade do Novo Testamento, para encerrarmos essa nossa aula. Essa aula foi um pouquinho maior, porque precisávamos de um pouco de atenção em alguns detalhes, mas já estamos quase concluindo. Para falarmos sobre a canonicidade do Novo Testamento, nós usaremos as mesmas regras que nós usamos para falar da canonicidade do Antigo Testamento. Quais foram as regras que nós usamos? Saber se aquele livro era inspirado por Deus, se aquele livro tinha um reconhecimento do povo de Deus, de que era um livro divino, era um livro que foi dado pelo Senhor para o seu povo, e saber se aquele livro foi preservado como tal, foi guardado, foram feitas cópias dele, se ele era utilizado realmente como um livro sagrado, certo? Vamos voltar para a nossa revista, aqui o aplicativo da revista da Escola Dominical, apenas para acharmos um versículo aqui que fica mais fácil. Vamos aqui para a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Diz o seguinte: pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, vocês a receberam não como palavra de homens, mas, segundo ela é na verdade, como palavra de Deus. Basta para nós até aqui para compreendermos o que Paulo está falando. Paulo está relatando nessa carta dele que a igreja, o público, eles recebiam a pregação dos apóstolos, recebiam as palavras dos apóstolos
como na verdade palavras de Deus. E o Paulo diz, de fato, ela é a palavra de Deus. Então você percebe o quê? Que havia um reconhecimento, da mesma forma como no Antigo Testamento nós observamos, havia um reconhecimento da inspiração daqueles escritos. No Novo Testamento também estamos vendo um reconhecimento da inspiração da pregação, da produção oral e também da produção escrita, ou seja, das cartas, dos livros, dos registros escritos que estavam sendo produzidos pelos apóstolos ou por pessoas que Deus levantava para tal. Havia o reconhecimento de que aquilo era a palavra de Deus, ou seja, reconhecimento da inspiração divina naquele escrito. Da mesma forma, nós podemos observar em outros textos, outros trechos, como nós já mencionamos em aulas passadas de Timóteo capítulo 3, versículo 16, 2 Timóteo, e também em 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, não vamos repetir aqui para ganharmos um pouco mais de tempo. Outra coisa que nós podemos ver sobre a questão do reconhecimento da igreja, sobre as palavras de Deus, está em 2 Tessalonicenses 2 e 15, em que Paulo diz assim: então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. O que nós observamos aqui é que já havia naquela época o costume de você guardar. Eles sabiam que estava lidando com palavras inspiradas de Deus e eles estavam reconhecendo publicamente agora que estas cartas, estes escritos ou estes livros, se tratando dos evangelhos, eram palavras que foram inspiradas por Deus para edificar a igreja. E aqui Paulo está dizendo que isso já virou uma tradição. Retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra nossa ou seja por epístola. Essas tradições aqui nada mais é do que o que está nos evangelhos e o que está nas cartas que nós temos hoje. Da mesma forma, o apóstolo Pedro, na segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 1, ele diz o porquê que a igreja já estava fazendo aquilo, porque que já estavam guardando os livros sagrados, guardando as tradições e se atendo a eles. Ele diz, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Eu lhe disse um pouco anteriormente que a ideia de cânon surgiu, na verdade, com um dissidente da igreja, tá certo? Vamos chamar assim de dissidente porque ele é apontado como um herege, né? E resolveu elencar os livros que ele considerava como sagrados. E em resposta, a igreja cristã se posicionou elencando também o seu cânon, que são os livros sagrados. E Pedro já havia profetizado tudo isso, dizendo, é importante que vocês guardem as palavras dos profetas, que vocês guardem as palavras que nós estamos trazendo hoje para vocês, porque vai chegar um tempo em que vocês vão precisar de tudo isso guardado, registrado, sabendo que aquilo é a verdade, porque vão se levantar falsos doutores, falsos profetas, trazendo heresias de perdição. E também ao terceiro item, que nós usamos para comprovar a canonicidade do Novo Testamento, é a conservação dessas escrituras, tá certo? Vamos ver aqui rapidamente apenas 1 Tessalonicenses 5:27, já serve o suficiente para ilustrar para nós. Paulo disse, pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. Ele vai fazer isso também em Colossenses, em outras cartas. Ele pede inclusive a intercambiabilidade das cartas. Quando ele escreve aos Colossenses, ele pede que eles leiam a carta que ele havia escrito para Laodiceia e que os laodicenses também lessem a carta que Paulo havia escrito para a igreja de Colossos. Ou seja, já havia essa instrução de leitura e de conservação do que eles estavam produzindo. Eu creio que ficou claro para os irmãos, então nós já podemos partir para a nossa conclusão. E o autor da revista nos deixou a seguinte conclusão: o conjunto dos 66 livros forma um único livro, a Bíblia. Foi o que nós mencionamos no início, né? A Bíblia significa os livros, porque são 66 livros, mas são 66 livros que foram produzidos pelo mesmo autor, que é Deus. Então forma um único livro, que é a Bíblia Sagrada. Esses livros constituem o cânon bíblico do Antigo e do Novo Testamento, ou seja, a lista de livros que nós consideramos inspirados por Deus, autorizados por Deus para reger a nossa fé.
Os critérios para a avaliação desses livros, ou seja, o que fez com que estes 66 livros integrassem a nossa Bíblia Sagrada, foram a inspiração, reconhecimento da inspiração divina, reconhecimento como livros sagrados pelo povo de Deus, pelos leitores, e a preservação desses livros como palavra de Deus. A comprovação desses critérios revela que as Escrituras foram aceitas e preservadas como livros autorizados por Deus. Daria para ainda falarmos bastante sobre a ideia da preservação da Bíblia, porque se levantaram muitas perseguições, irmãos, e não existe uma religião que tenha sido mais perseguida do que o cristianismo, não existe um livro que tenha sido mais perseguido do que a Bíblia Sagrada, mas aí esticaríamos bastante a aula. Eu creio que você conseguiu compreender a ideia geral desta aula sobre a estrutura da Bíblia Sagrada. Que Deus te abençoe, que você se torne um árduo leitor da Palavra de Deus. Até a próxima aula.